Isso acontece. Então, vamos lá, meus amores. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Não fala isso, senão as pessoas já vão saber como é que faz para você não fazer aula. Ah, pois sim. Eu só não responder. Ela fica desesperada. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, né? Tivemos uma aula... Eu acabei de chegar, tá? Porque eu estava com a de educação de princípios. Ok, meu amor. Ok. Seja bem-vindo. Então, hoje é Dia Nacional da Consciência Negra. Aprendemos ontem, né, sobre essa data tão importante que é comemorada aqui no Brasil. A prof, quem segue a prof lá no Instagram, viu que a prof postou, né? A fotinho da apostila, do combinado no Instagram. Também postou, Ju? Muito bem. Quem ainda não tem... Prof, você viu que eu comecei a te seguir? Eu todo dia, eu via no Google Classroom e fui procurar todas as pessoas. Procurei todo mundo. E daí eu tava botando o seu nome, só que não aparecia. Eu falei, tá bom, não tem problema. Daí eu vi ali, era só um pouquinho do nome. Isso, é Pribac, né? É só um pouquinho do nome, realmente. Isso. É Pribac, né? P-R-I-B-A-C-K. Meus lindos, o prof também postou, né, a fotinha da apostila, que foi o combinado de ontem. Então, hoje teremos 2 aulas de geografia, dia 20 de novembro, e vamos estar falando sobre a administração do Brasil, certo? Página 187. E o Cauã, foi o Cauã, né, que ia começar a leitura, ou o Lucas? Não, é o Lucas, prof. O Lucas, né? Então, a prof já está com compartilhamento de tela, a prof já vai mudar lá para a apostila. Então, meu amor, pode começar a leitura, por favor. Ao longo do 5º ano, você estudou que o Brasil é o 6º país mais populoso e o maior da América do Sul. Aprendeu também que ele está dividido em 5 regiões e que, entre elas, há grandes diferenças econômicas, sociais e culturais, além de diferenças relativas à área e ao número de habitantes. Quais são os desafios para administrar um país tão extenso, populoso e com tantas diferenças regionais? Para compreender isso, vamos estudar sobre a administração política do Brasil. Muito bem, obrigada. Então, gente, o que é importante ser grifado aqui nessa fala que o Lucas leu para nós? O Brasil é o 6º país mais populoso e o maior da América do Sul, certo? E também ele está dividido em 5 regiões, que entre elas há grandes diferenças econômicas, sociais, culturais, além de diferenças relativas à área e ao número de habitantes. Né? Exemplo, região norte, região sul. A área é muito maior da região norte do que da região sul. O número de habitantes da região sudeste é maior do que a região sul, por exemplo, né? Como fica para administrar um país tão extenso e populoso, com diferenças regionais tão desafiadoras, né? Que ocorrem nas regiões, certo? Cada região tem uma necessidade específica, né? Precisa de algo específico. Exemplo, região de São Paulo, ali, região sudeste, vamos botar ali o estado de São Paulo. É um estado mais populoso do Brasil.
Então, com certeza, lá precisa o quê? Mais infraestrutura de saúde. Por quê? Porque as pessoas que moram lá são muito, é uma região muito mais populosa do que a região, o estado do Acre, por exemplo. Né? Não que o Acre não mereça, merece sim, né? Tem direito a ter uma saúde digna todos os habitantes do Brasil. Porém, com as especificidades que existem nas diversas regiões, o Brasil tem que ser administrado, né, tem uma administração pública que olhe por cada região, por cada estado, né, de uma maneira individual. Certo? Então vamos lá. Aqui nós temos a imagem em Brasília, né, capital federal, fica a Praça dos Três Poderes, onde estão as sedes do governo federal, Palácio do Planalto, né? O Parlamento Brasileiro, que é o Congresso Nacional, e o Supremo Tribunal Federal. Vamos falar um pouquinho sobre a administração política federal. A administração política do nosso país é responsabilidade de 3 poderes. Vamos lá. Que poderes são esses, gente? Executivo, legislativo e judiciário. Então, agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre cada um, certo? O poder executivo. Importante, né, gente? Vamos grifar aqui. O poder executivo, ele é exercido por quem? Pelo presidente da República. E ele é eleito pela população de todo o país para um mandato de 4 anos, com direito a uma reeleição de mais 4 anos, certo? Então, aqui, o presidente da República ele é eleito através da democracia, né? Pelo voto do povo. E o que faz o chefe da nação do poder executivo, né? Ele planeja onde e como o dinheiro arrecadado com os impostos será investido. É encarregado de administrar o país de acordo com as leis. Representa o país em reuniões internacionais. Faz contatos com governantes de outros países para realizar acordos políticos, comerciais e culturais. Certo? Então, nós estamos falando sobre o poder executivo. Quem é o poder executivo? Ele é exercido por quem? Pelo presidente da República. Muito bem. Página 189 agora, meus lindos. Aqui nós temos a imagem do quê? O Palácio da Alvorada, né? Que foi construído em Brasília para ser a residência oficial do presidente da República. E aqui temos a imagem do Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo, aonde o presidente da República trabalha. Lá está o quê? O gabinete presidencial. Quem poderia estar lendo aqui para a prof? Posso ler, prof? Pode, meu amor. Prof, eu acho que meu áudio está indo atrasado para você. Não, está chegando. Perfeito. Como você já estudou nos municípios e nos estados, prefeitos e governadores são auxiliados por secretários, cada um deles responsável por uma área de administração: saúde, educação, transportes, segurança, entre outras. Para administrar o país, o Poder Executivo, presidente da República, também divide as tarefas, mas, nesse caso, entre diversos ministérios chefiados pelos ministros de Estado. Por exemplo, ao Ministério da Agricultura, da Ciência, Tecnologia e Inovação da Saúde, dos Transportes, do Turismo, das Comunicações, da Cultura, da Defesa, da Educação, do Esporte, da Fazenda, da Justiça,
do planejamento, orçamento e gestação, entre outros. Muito bem. Então, os municípios e os estados, né? Prefeitos e governadores, eles são auxiliados por quem? Pelos secretários. Cada um é responsável por uma área de administração. Exemplo. Desculpa, gente. Por exemplo, temos aqui o atual prefeito, que foi reeleito, né? Fabrício. E ele tem o secretário da saúde, o secretário da educação, o secretário do meio ambiente, e assim, o secretário do transporte, o secretário do esporte, né? E o que esses secretários fazem dentro? Qual é o papel deles? Auxiliar, né? O prefeito. Então, as pessoas, quando têm algum problema ou alguma sugestão, eles procuram, né? Primeiro, o secretário, né? E o secretário vai reportar para o prefeito. E também vice-versa. É o inverso, né? O prefeito, ele delega, vamos supor, ao secretário da saúde, que ele vai ficar responsável pela saúde de Balneário Camboriú, né? Com compras, licitações, medicamentos, funcionamentos de postos de saúde, e a mesma coisa com a secretária de educação, fica responsável por todo o andamento escolar, né, de Balneário Camboriú, ok? Então, é dessa forma que ocorre a gestão. E a mesma coisa acontece com o Poder Executivo, né? O presidente, ele não tem os secretários. Nesse caso, ele tem os ministérios, né? Que são chefiados pelos ministros do Estado. O Ministério da Agricultura, o Ministério da Tecnologia, aonde que vai ser investido, em qual local, né? Que o Ministério da Agricultura vai fazer um investimento, né? Qual o estado que está precisando desse investimento lá no Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura que vai decidir, vai passar para o presidente vai aprovar, né? Ministério da Economia, né? Vivemos um tempo de pandemia, auxílio emergencial, o povo precisa, não precisa, tudo isso através dos ministérios, né? Que são chefiados pelos ministros de estados, que são, sim, escolhidos pelo presidente. É quem vai auxiliá-los. Até aí, ok? Alguém falou alguma coisa? A Júlia. Ju, seu áudio tá super baixo, meu amor. Fala. Não entendi. A Ju vai mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo chat? Pelo WhatsApp. A Pro vai entrar aqui, só um momentinho. Para ver se ela vai mandar alguma mensagem pelo chat. Ela tem uma pergunta, porém, eu não consigo escutar porque o áudio está muito baixo, meu amor.
Ju, se você fez alguma mensagem, por favor. Ela mandou sim. Calma. Então, ele administra a cidade como presidente? Isso mesmo, Ju. Ele é responsável pela administração da cidade, tá? Ele é responsável pela administração da cidade. Nós temos o chefe da nação, temos o chefe do estado e temos os chefes do município, né? Porque o presidente, assim, como o Brasil é muito grande, ele não sabe o problema é que cada cidade passa, né, individualmente. Porque o Brasil tem milhares de cidades, né? Então, o governo federal, né, manda o recurso para a cidade. E aí o presidente não, o prefeito, ele que administra a distribuição desses recursos, né? Claro que vem recursos específicos, tantos milhões para a educação, tantos milhões para a saúde e assim por diante, né? Porém, o prefeito ele tem que prestar conta do dinheiro investido, certo, Ju? E a mesma coisa o governo, né? O governador, ele também, né? Ele chefia, é um chefe de estado, certo? Ele é o governador de Santa Catarina, vamos supor, né? Então, tem os recursos federais, tem os recursos estaduais. Exemplo, o presidente, me diz, estou com a cabeça do presidente. O prefeito, né, Fabrício, ontem fez uma live e se explicou o que ele fez, que ele solicitou que o governo do estado de Santa Catarina, né, por causa dos números de Covid que estão aumentando significativamente, desenfreadamente novamente, e os leitos de UTI de Balneário Camboriú estão 100% da sua capacidade lotados, solicitando que o governo autorizasse a internação em hospitais particulares, onde são custeados pelo governo estadual, entendeu? Então, ele pediu para o governo estadual. Todos prestam contas, né? Tendo como o chefe maioritário do país o presidente. Vamos falar um pouquinho sobre o poder legislativo. O poder legislativo é exercido por duas casas, Câmara dos Deputados e Senado, que juntos formam o quê? O Congresso Nacional. Os membros desse poder, deputados federais e senadores, são também eleitos, né, pela população. São eleitos através da democracia, né? O que quer dizer Congresso, gente? Congresso quer dizer reunião, né? Uma reunião nacional, né? Formada pelos deputados. E aqui nós temos a imagem do edifício do Congresso Nacional, que foi projetado por Oscar Niemeyer, né? A semisfera esquerda representa o Senado e a direita a Câmara dos Deputados. Entre elas, há duas torres com escritórios. O Congresso situa-se na principal avenida de Brasília. Então, os representantes do poder legislativos, que também são chamados de parlamentares, têm como responsabilidade principal elaborar e aprovar leis,
que serão validadas para todo o país. No Brasil, a Câmara de Deputados é composta por 513 membros eleitos para um mandato de 4 anos. Eles representam quem lá, gente? A população de cada um dos estados brasileiros. Assim, quanto maior a população do estado, maior o número de representantes. Mas nenhum estado tem menos que 8 e mais que 70 deputados. Tá? Então, eles estão lá para representar a população. Ok? Só um pouquinho, meus amores. Vocês estão me ouvindo agora? Desculpa. Sim, mas tem um pouquinho de interferência. Verdade. Oi, meu amor. Fala. Sim, para ouvir. Não entendi a pergunta. Vitória, você pode repetir a pergunta, meu amor? Eu não fiz nenhuma pergunta. Ainda não entendi. Tá dando eco, né? Agora parou. Prof. Oi. Agora parou o eco. Ok, obrigada, meu amor. Então, vamos lá. Página 191. Já o Senado, ele é composto por 81 membros, eleitos para um mandato de 8 anos. Eles representam o Estado e o Distrito Federal. Cada unidade federativa é representada por 3 senadores, independente da sua população. Os senadores elaboram e aprovam leis, fiscalizam o cumprimento da Constituição e também as ações do Poder Executivo, né? E o que é a Constituição, gente? É a lei máxima que rege o país, certo? Então, o Senado, ele é composto por 81 membros, gente, que são eleitos para o mandato de 8 anos. Deputados, 4 anos. Senadores, 8 anos. Ok, Vi. Obrigada, meu amor, por me responder. Então, os senadores, gente, eles são responsáveis em aprovar as leis, fiscalizam o cumprimento da Constituição e também as ações, né, do presidente. Né? Eles também fazem a fiscalização das ações do Poder Executivo. E o Senado Federal, gente, ele também tem outras funções específicas, entre elas a de processar e julgar o presidente, o vice-presidente da República e ministros, no caso de tomarem atitudes consideradas impróprias para o caso, né? Exemplo, eles que votaram, né, no impeachment
da presidente Dilma Rousseff, junto com os deputados, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre o poder judiciário, gente. O poder judiciário, ele é muito interessante, por quê? Porque ele é o único poder que não é eleito pelo povo. Ele faz parte dos 3 poderes: executivo, legislativo e o judiciário. E o judiciário, ele não é eleito pelo povo. Não é por meio democrático, tá? O poder judiciário, ele é exercido por quem? Pelos juízes, que atuam nos tribunais. E é o único poder cujos membros não são eleitos pelo povo. O ingresso do poder judiciário se dá por meio da aprovação em um concurso público, né? E o que é o concurso público? É um processo de seleção que avalia o candidato à carga de administração pública governamental. Os concursos são exigidos para avaliar a competência dos candidatos e para que todos possam concorrer com igualdade de condições, né? Então, o concurso público é um processo de seleção que avalia, né? Primeira etapa do concurso é uma prova, né? Tipo um Enem, um vestibular, mas é um concurso público, é um cargo público, né? Recebe esse nome porque você vai exercer um trabalho, né? Os juízes, gente, não devem obediência ao presidente da República ou aos parlamentares. Essa independência é uma garantia de que o juiz terá liberdade para julgar imparcialmente, né? Os juízes, gente, eles são encarregados de aplicar a lei e decidir de acordo com ela, tá? Então, poder executivo, legislativo e judiciário. E o poder judiciário, gente, ele é independente, né? Ele não segue obediência a presidente da República e parlamentares. Por que isso, gente? Porque ele terá liberdade para julgar imparcialmente, tá? Até aí, alguma dúvida? Não, prof. Não? Ok. Então, vamos lá. Trabalhando com mapas. Observe os 3 mapas do Brasil. Neles, os estados brasileiros estão representados de diferentes formas. Mapa 1 apresenta a população em cada estado brasileiro. O mapa 2 representa os estados brasileiros de acordo com o número de deputados de cada um. E o mapa 3, os estados brasileiros de acordo com o número de senadores. Então, temos aqui o mapa 1, que mostra a população do Brasil, certo? Temos o mapa 2, que mostra a Câmara dos Deputados. Né? Então, vamos lá. No Rio Grande do Sul, são 31 deputados. Santa Catarina, 16. Paraná, 30 deputados. São Paulo, 70 deputados. Eles têm a quantidade máxima, né? Minas Gerais, 53. Rio de Janeiro, 46. Espírito Santo, 10. Bahia, 39. Sergipe, 8. Alagoas, 9. Pernambuco, 25. Paraíba, 12. Rio Grande do Norte, 8. Ceará, 22 deputados. Piauí, 10. Maranhão, 18. Distrito Federal,
8. Tocantins, 8. Pará, 17. Roraima, 8. Amazonas, 8. Acre, 8. Mato Grosso, 8 deputados. Rondônia, 8 deputados. Mato Grosso do Sul, 8 deputados. E Goiás, 17 deputados. E aqui no mapa 3, o Brasil no Senado, né? E aí, temos algumas atividades. No mapa 1, população por estado, quais regiões, quais estados e regiões se destacam, gente? Lá no mapa 1, quais regiões e estados se destacam? Observe aqui. Que região é essa aqui? Sudeste. Sudeste, né? Uma região sudeste, gente, se destaca muito. Depois, qual é a segunda região que mais se destaca? Nordeste. Nordeste. E depois, Sul. Sul, né? Em terceiro lugar. Parece que o norte não, parece que o norte é tão pequeno, né, prof? Justamente, norte, porque ele está sendo a demanda migratória dele é recente, né, gente? Ele tem uma grande parte lá da região norte ainda, como tem a Mata Amazônica, que é a preservação ambiental, né? Então, consequentemente, ele é menos populoso. Então, no mapa 1, né, os estados que mais se destacam são, primeiramente, os da região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E a região é a região mais populosa. Seguindo pela região nordeste, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, que é a segunda mais populosa. E a terceira mais populosa é Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Ok? Podemos confirmar, né? Através do mapa.
Podemos ir para o número 2, a letra B? Não, prof, ainda estou copiando. Estou em B. Agora pode. Todo mundo já copiou? Sim. Então, vamos lá. No mapa 2, o Brasil, na Câmara dos Deputados, quais estados e regiões têm o maior número de deputados? E por que isso acontece, gente? Mapa 2. São Paulo é o maior que tem mais deputados. Mas por quê? Por que a região Sudeste ficou em primeiro lugar com mais deputados? Vamos voltar lá? Porque é uma Oi? cidade que tem muitos habitantes? Muito bem, Júlia, porque ele tem o maior número de habitantes, né? E aqui nós vimos no nosso texto, né? Que quanto maior a população do estado, o maior número de representantes, né, na Câmara dos Deputados, né? Tem que ter no mínimo 8 e no máximo 70. Muito bem. Então, a número letra B, né? Letra B fica. No mapa 2, gente, são os mesmos estados e regiões que se destacaram no mapa 1. Isso ocorre por quê? Porque o número de deputados é proporcional à população. Assim, os estados mais populosos têm também o maior número de deputados, né, de representantes, sendo o mínimo de 8 e o máximo de 70 representantes por estado. Então, isso depende muito da quantidade de habitantes. Eu vou deixar vocês copiando e vou lá encher minha garrafinha de água.
Então, vamos lá. Letra C. Ainda no mapa 2, gente, como é a representatividade dos estados da região Norte e Centro-Oeste na Câmara dos Deputados? Observem lá os números. Região Norte e região Centro-Oeste. Qual a quantidade de deputados que eles têm? A região 8, maioria são 8 deputados. Fala, Vi. A região norte, 8 deputados. A maioria da região Norte possui 8 deputados, né? E a região Centro-Oeste? 8 deputados. 8 deputados também, a maioria, né? Temos aqui só Goiás, que tem 17, e aqui na região Norte, Pará, com 17, né? Mas por que isso acontece, gente? Por que isso ocorre? Pois lá não tem tanta população. Isso mesmo, né? Isso ocorre porque são menos populosos, né? Essa região tem menos habitantes, né? Então, os estados da região Norte e Centro-Oeste têm o menor número de deputados. Isso ocorre porque eles são menos populosos, né? Esses estados dessas regiões específicas, Centro-Oeste e Norte, são menos populosos. Por isso que possuem menos deputados na Câmara, né? Tirando um outro estado que é mais populoso, né? Exemplo, região Centro-Oeste, Goiás, e Sudeste, região Norte, Nordeste e Sul. e na região Norte, o Pará, né? Que é o estado que tem mais representatividade na Câmara de Vereadores. Já a região Nordeste, Sudeste e Sul possui mais representatividade porque são os estados, as regiões mais populosas. Tirando quer dizer, colocando em Paneiro, porque é onde mais tem pessoas. Aonde tem mais pessoas? Não, tô falando do Balneário. Ah, bom. Colocando em Balneário, porque se não fosse Balneário, aqui no Sul não ia ser mais populoso. Sim, teria essa possibilidade, sim, de ser um dos mais populosos, tá? E Balneário, ele possui se não me engano, 121 mil habitantes. Não é tão populoso assim. A gente tem um número significativo de habitantes. Claro que aqui em Santa Catarina tem cidades que possuem 8 mil, 10 mil habitantes. São cidades menores. Letra D. No mapa 3, como é a representatividade dos estados das regiões Norte e Centro-Oeste no Senado? Vamos ver lá no mapa 3. Como é a representatividade dos senadores dos estados das regiões Norte e Centro-Oeste no Senado?
Gente, aí, quando eu falo em senadores, eu falo o quê? Que nos senados, a região Nordeste e Norte contam com o maior número de parlamentares. Por que isso acontece? Porque essas regiões possuem mais estados, certo? Possuem mais estados. Região Sul, 3 estados. Região Centro-Oeste, 4. Região Sudeste, 4. Região Nordeste, 9. Região Norte, 6. 6 estados. 7, perdão. Possuem 7 estados. Região Norte, região Nordeste, 9. Centro-Oeste. Isso, Sudeste, E região Sul, 3. Fala, Fê. não, me confundi. O verde e o vermelho eu me enganei. Ok. Então, a região Sul, gente, é que possui o menor número de estados. Consequentemente, ele vai ter menos o número de senadores representando a região Sul será menor, certo? Ele é proporcional ao número de estados, tá? Lembrando que cada estado elege 3 senadores. Então, 3 senadores. Quantos senadores compõem a região Sul? Quantos senadores estão representando a região Sul lá na Câmara? Se cada estado, gente, tem 3 senadores, quantos senadores da região Sul? 9. Muito bem. Região Centro-Oeste. 12. 12. Região Sudeste. 12. 12. Região Norte. Se cada estado 21. 21. Porque cada estado, gente, elege 3 senadores, tá? E aí, região norte possui 7 estados, 3 vezes 7, 21. Região nordeste. 27. 27, né? 9 estados, cada estado elege 3 senadores, 9 vezes 3, 27. Então, gente, como é a representatividade dos estados da região norte e centro-oeste na Câmara de Deputados? E por que isso acontece? Os estados da região norte e centro-oeste têm menor número de deputados. Opa, perdão, é a letra D. No mapa 3, como é a representatividade dos estados da região norte e centro-oeste no Senado? Por que isso acontece? No Senado, as regiões norte e nordeste contam com o maior número de parlamentares, porque tem o maior número de estados, né? Nordeste tem 9 estados, vezes 3 senadores, igual 27 representantes, né? Norte tem 7 estados, vezes 3 senadores, igual 21 representantes. Região Centro-Oeste tem 4 estados, vezes Centro-Oeste
tem 4 estados vezes 3 senadores igual a 12 representantes. Podemos ir para a próxima questão? Não, prof, ainda estou copiando. Ok, meu amor. Terminei. Ok. Peraí, prof. Espero.
Podemos dar continuidade? Então, vamos lá. A partir do que foi lido nos textos e no mapa, e nos mapas, calcule o número de representantes em cada um dessas casas legislativas, né? Então, vou voltar aqui. A gente já sabe como calcular os senadores, certo? E agora vamos calcular por estados, os deputados. 53 mais 70 mais 46. Região Sudeste. Região Sul. 30 mais 16 mais 31 deputados. Espírito Santo, né? 10 aqui que acrescentava na região Sul. Esqueci dele. Região Norte, 39 mais 8 mais 9 mais 25 mais 12 mais 8 mais 22 mais 10 mais 18. Né? Vou calcular todos os deputados da região Nordeste, todos os deputados da região Norte e todos os deputados da região Centro-Oeste. Certo? Então, senadores. Vamos completar senadores. Região Norte. Quantos senadores, gente? 21. 21. Aqui, região Norte. Estava Nordeste, era Norte. Região Norte, 21. Complete ali na tabela. 21 senadores. Representantes no Senado Federal. Nordeste. Agora sim, Nordeste, prof. 27. 27 senadores. Região Sudeste, 12. 12. Região Sul, 9. região Centro-Oeste. 12. E agora, como ficou o cálculo por região de deputados? Agora eu estou falando região. 30 mais 30, 60, certo? Mais 10, 70. Mais 6, 76. Mais 1, que a prof deixou. 77. 77, né? Então, temos 77 representantes na região sul. Entenderam como é feito esse cálculo, gente? Sim, prof. Sudeste é 169. 179, região sudeste, 70? né? É. 70. 79. 179. Região centro-oeste, nordeste e norte. Centro-Oeste tem 41. 41. Qual é? Fala de novo, porque eu tenho uma latitada de cachorro, porque eu não entendi nada. Região centro-oeste, 41 deputados na Câmara. Obrigada, prof. Nada, meu amor. Região norte, 65 e nordeste, 151 deputados. Ok? Observando os resultados obtidos para as duas colunas na tabela da questão anterior, o que é possível concluir sobre a representatividade de cada região na Câmara dos Deputados?
Então, gente, o que é possível observar por essa tabela, né? Que o maior estado com mais números de deputados é o Sudeste. É o Sudeste, né, gente? E por que O isso menor, acontece? porque tem maior Porque ele é o mais populoso, né? Então, é possível perceber que os estados da região Sudeste, com apenas 4 estados, por serem mais populosos e terem maior número de deputados na Câmara, com 170 deputados. Então, portanto, eles têm a maior representação. Em seguida, temos o Nordeste, com 9 estados e 151 representantes, né? E em terceiro, o Sul, com apenas 3 estados, porém 77 deputados representantes, né? Representantes da região Sul lá na Câmara dos Deputados Federal. Então, podemos ver que a Câmara dos Deputados, ela é de acordo com o número de habitantes por estados, certo? A Câmara dos Deputados é pela quantidade de habitantes, né? Depende muito da população. Quanto maior a população, mais representantes eles terão. E no Senado, gente? também, que no Senado o maior que tem senadores Nordeste. no Estado é o Nordeste. Pois é, mas no Senado é mais igualitário. Por quê? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque Câmara do depende Deputado, do número de número estados. de população, certo? Câmara do Deputado, número de habitantes. Se o Estado possui mais habitantes, possui mais representantes, certo? Já no Senado, todos os estados têm 3 senadores. Todos. É igual para todos os estados, independente se ele tem mais habitantes ou menos habitantes. São 3 senadores em cada estado. O que diferencia, né, é as regiões, certo? Exemplo, região sul possui 3 estados, portanto, ele possui 9 senadores. Região nordeste, cada estado possui 3 senadores. Lá possui 9 estados a região nordeste. Então, terão 27 senadores da região nordeste lá, né, representando lá no Senado. Então, vamos lá, meus lindos. Então, como no Senado, as unidades federativas estão representadas de forma igualitária, com 3 senadores em cada estado. As regiões com o maior número de estados, como no caso Nordeste, possuem 27 senadores. A do Norte, 21 senadores. E tem uma representatividade muito maior e, consequentemente, um maior peso político, né? Então, quando a gente fala essa relação do Estado, do Senado, o Senado ele já vê como uma forma igualitária, não é pelo número proporcional de habitantes, certo? O que acaba gerando uma vantagem, né, para os estados do norte, região norte e nordeste, porque eles possuem um maior número de estados na sua região, né?
Ok? Vamos lá para a letra B. Além de legislar... O Senado deve aprovar as leis elaboradas e aprovadas pela Câmara dos Deputados. A partir da tabela da questão anterior, responda: que vantagem têm as regiões com o maior número de estados? Então, além de legislar, o Senado deve aprovar as leis elaboradas. E aprovadas por quem? Pela Câmara dos Deputados, né? E a partir da tabela da questão anterior, que vantagens têm as regiões com maior número de estados? E aí vem aquela questão, gente. De um lado, nós temos deputados, né? Que a região sul, sudeste, tem o maior número de representantes. Já no Senado, temos a região norte e nordeste com o maior número de representantes também, né? Então, o fato de todas as unidades federativas serem representadas pelo mesmo número de senadores dá uma maior força às regiões nordeste e norte, que possuem o maior número de estados. Com isso, é garantido um certo equilíbrio político entre a atuação das duas casas, né? Como região sul e sudeste tem maior força na Câmara dos Deputados, a região norte e nordeste tem maior força na região, no Senado, né? Isso gera um equilíbrio, né? Os deputados, eles aprovam, fazem votação, né? E encaminham para o Senado aprovar. Certo? Você acaba beneficiando os dois lados. Prof, a gente vai até que hora? Nós vamos, Página. vamos só terminar a letra B. E o restante, a prof vai estar postando uma videoaula, tá? Os impostos. Falta 2 páginas. Faltam 2 páginas. E aí a prof vai estar postando uma videoaula. Ok? Ô, prof, tu poderia me responder mais uma pergunta? Sobre as provas. Tu sabe em que dia que as provas iriam começar? Vamos iniciar dia 27, meu amor. Dia 27? Muito obrigado. Dia 27 de novembro agora, tá? Então, meus amores, a prof aqui. Tudo certinho com a letra B? Não, prof. A prof vai estar enviando, tá? Vai estar gravando uma aula online, uma videoaula, com a 195 até a 199.
Ah, tá, prof. Eu entendi outra coisa. Pensei que você falou quem terminou. Ah, tá. Ok. E aí, quem terminou, né, já pode sair da sala. Desejo um ótimo final de semana, né, que vocês possam descansar, se divertir. Lembrando, usem máscara sempre, certo? Tchau, prof. Tchau, meus... Prof, eu quero falar com você. Ok, Ju. Já tô indo. Beijo, Felipe. Um ótimo final de semana, meu amor. Tchau, prof. Beijo. Tchau, Vitória, princesa. Beijo no coração. Um ótimo final de semana. Júlia, meu amor, você precisa falar em particular com a prof? Não pode falar agora. Pode Só que, falar, mãe. prof, eu vou pra Gramado semana que vem e as provas eu não vou estar nas aulas desde quinta-feira. Isso daí eu só vou poder fazer tipo de noite. As provas daí, porque eu vou dia 26. Ok. Ok, meu amor. Daí eu vou fazer as provas de noite, tá, prof? Tá bom, então, E meu que amor. também eu não vou mais na aula presencial. Tá bom, linda. Ok, eu aviso a prof. Audrey, tá? Um grande beijo no coração, um ótimo final de semana e que você tenha uma viagem maravilhosa. Apesar que a gente vai se ver semana que vem, né, ainda. Que inveja. Tchau, prof. Tchau, Beijo. meu amor. Beijos.